Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver, a longevidade satisfatória. Hoje estamos recebendo, aqui nos nossos estúdios do canal 7 da TV Assembleia, a advogada, procuradora aposentada do município de Maceió, Gleide Lopes Rocha, da Rocha. Seja bem-vindo, Gleide, aos nossos estúdios da TV Assembleia e desde já agradeço pela sua participação. Ô Francisco, eu que agradeço pelo convite, fico lisonjeada e dizer que assim, que eu muito lhe admiro, né, você como jornalista, gerontólogo, que vem levando esse programa aí com tanta maestria. Obrigado pelas suas palavras, Gleide. Obrigado, muito obrigado mesmo. Gleide, nós vamos falar sobre um assunto que não é muito corrente, né, nos meios sociais, nem nas famílias, na sociedade em geral, mas que nos outros estados mais, vamos dizer assim, lá do sul do país, já se fala muito na questão do idoso, o testamento vital. É uma palavrazinha, uma expressão até fácil, uma semântica até fácil de falar, né? Testamento vital. Mas explique aí para o nosso telespectador do Saber Viver 60 Mais, o que é testamento vital? O que é essa novidade? Pelo menos para aqui. Realmente, o testamento vital, também chamado de diretivas antecipadas de vontade, é um documento no qual a pessoa, em pleno exercício de suas faculdades mentais, expressa o desejo de receber ou não tratamento de saúde e procedimentos médicos que, no estado de vida terminal, e que não tenha condição de expressar sua vontade. Quer dizer, no momento, assim, há uma doença em estado terminal, né? Porque é uma situação que o idoso, né, no caso, né, não pode mais se expressar a sua vontade. Então, isso aí, ele, no testamento vital, ele tem que se expressar se deseja ou não receber esse tratamento. Então, No futuro, caso venha a ser acometido de uma doença terminal. isso não precisa você estar no término da vida, não, né? Vamos dizer assim, né? Não, porque tem que fazer quando está em pleno exercício das suas faculdades mentais, a qualquer tempo. Então, tem idade assim, delimitadora? Não Quer tem dizer, idade. hoje, eu, nos meus plenos 71 anos, é que eu gosto de dizer, nos meus plenos 71 anos, com todo esse vigor que eu tenho, se eu quiser fazer, posso fazer agora. Exatamente. Porque o testamento vital, ele pode fazer a partir da idade da maioridade civil, que é 18 Não é anos. nem com 60 da Não, maioridade com de 18 idoso. anos. Entendeu? Ele pode fazer. O importante é que seja capaz e esteja em pleno exercício de suas faculdades mentais. Mas me diga uma coisa, e se faz aonde esse testamento? Geralmente, o testamento, como ele não tem ainda uma legislação específica, pode fazer escrito, mas também pode ser feito em tabelionato de notas, como escritura pública. E a justiça entra, eu acho que tem que ter um registro, né, judicial para ter validade. É a escritura pública Uhum. em Em cartório. cartório de notas, Uhum. que passa a ser uma escritura declaratória, entendeu? Que vai ali ele expressar realmente os desejos deles, da pessoa que está requerendo o Requerendo esse testamento. testamento. Qual a diferença entre testamento vital e testamento patrimonial?
A diferença Isso, é no caso, fundamental. para o idoso ficar É. logo atento, Não, né? a diferença é fundamental. Que o testamento patrimonial, o testamento em si, Uhum. né, é quando é elaborado após a morte da pessoa. E o testamento Já vital, está dizendo vital, vital deve estar é, em plena vitalidade. é elaborado enquanto em vida. Os desejos da pessoa a querer ou não tratamento médico que prolongue a sua vida, que não tem mais como prolongar a vida devido ao estado terminal. Então, aí o testamento vital protege, né, dele, da família aceitar ou não aquele testamento Ô, vital. Gleide, eu estava aqui pensando, testamento vital. Eu preciso, vamos fazer uma descrição do que eu vou querer que faça comigo quando eu estiver, vamos dizer assim, acamado, né? E me diga uma coisa, no estágio mais avançado da doença, que tá, me diga uma coisa, e como é que as pessoas vão saber que existe esse testamento para fazer esse procedimento? Porque o testamento vital, o ideal, né, é que a pessoa converse com a família, que existe, vai fazer esse documento, tem que conversar com um médico, né? No caso de já ser uma pessoa já de certa idade, o ideal é conversar com o médico, porque ali o médico e também um advogado, ele vai colocar no documento as diretrizes realmente necessárias para que amanhã uma necessidade no futuro prevaleça. Os direitos e prevaleça a vontade do paciente, quando ele não estiver realmente mais em condições de manifestar livremente a sua vontade. Já está lá. Então, isso aí, há necessidade até de testemunhas. E que essa testemunha, ela não pode ser parente do testador. E, mais importante ainda também, é ele nomear um procurador de saúde. É um procurador que ele vai, quando o testador não puder mais se expressar, o procurador, que foi assim, quando em vida ele nomeou, né, quando com saúde ele nomeou, então ele vai fazer valer a vontade do testador. Quando surgiu esse conceito e o que motivou para surgir esse conceito? Esse conceito surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1960. É uma coisa já há bastante tempo, né? E a motivação principal foi o avanço tecnológico e os tratamentos médicos que foram surgindo. De maneira, até de, às vezes, motivou o avanço tecnológico e os tratamentos médicos podiam prolongar a vida do paciente de uma forma inútil e cruel. É porque oferece até um bem-estar, né? Você sabendo que você está sendo tratado como você gostaria, né? Traz até um bem-estar, né? Então, por isso, realmente surgiu o testamento vital, que é chamado as diretrizes antecipadas da vontade do testador. Ele não quer aquele sofrimento que não tem mais condições de ser sanado. Né? Você poderia me dar um exemplo assim de uma dinâmica, vamos dizer assim, patológica? Não sei se você está entendendo a minha pergunta. Uma dinâmica patológica, quer dizer, uma patologia que você tenha lá para os seus 80 e poucos anos, que você foi acometido, e um tratamento X, você
Vamos, Assim, vamos exemplificar. digamos, o paciente, né, ele faz o testamento vital, ele não está prevendo a doença que vai ter, né? Vamos por aí. Por exemplo, minha família tem vários casos de câncer. A probabilidade, não estou dizendo que vai ter, mas a probabilidade, se a gente não tiver cuidados, é que eu possa desenvolver um. É por aí? É por aí. Então, digamos, a pessoa tem esse índice na família, né? Então, se ele já está, uma pessoa dependendo da pessoa tratando, ele vai conversar com um médico, o médico vai dizer, não, dependendo do estágio tal, né, não tem mais como reverter. A pessoa está não tem mais, a medicina chegou até ali. Então, ele fica ali preso a, digamos, a máquinas que não vai chegar a um resultado dele ter uma melhora. A eutanásia entra nesse caso? Não, Não. porque existe uma diferença, né? Da eutanásia para o testamento vital. Porque a eutanásia é uma ação deliberada do médico. Aí, quer dizer que eu não poderia pedir. Não, que é No testamento vital. proibido. Entendeu? Até pela ética profissional. Outra coisa. Me diga, eu sei que você não é médico, é advogada, mas me desculpa. Outra coisa. Aí você me falou que isso teve um avanço, o testamento vital muito grande, na pandemia, não foi? Na pandemia foi. E eu fiz um estudo em São Paulo, teve um avanço assim assustador com a formalização do testamento vital. Eu tenho uma pergunta aqui interessante, todo meu telespectador sabe que eu gosto de fazer perguntas focadas no estudo, em pesquisa, para a gente não sair do assunto e não ficar um assunto meio banalizado. Mas você já respondeu. Foi quando se o testamento vital tem idade específica e precisa ser idoso, né? Você já disse que não precisa ser idoso. Não precisa ser Basta idoso. ter... Basta ter a maioridade civil. É Pronto. 18 anos, né? E está em pleno exercício de suas faculdades mentais. E, independentemente de ser idoso ou não. Não, mas o ideal hoje é que o idoso já esteja com seu testamento vital, né? Se alguém quiser saber especificamente mais sobre testamento vital, eu vou até antecipar. Fala aí onde que a gente procura você. Eu vou até antecipar. Pode, né? Pode procurar, sim. Tem o telefone, tem o escritório da advogada, como é que é? Pode dizer. Que eu tenho meu escritório, eu e tenho a minha sócia, né? Que a doutora Graça está aqui A doutora Maria também. das Graças, nós somos sócios e temos o escritório. Né? Qual o número que a gente pode? Até que realmente tem o meu número particular também, né? E é o 99973-2066. Um pouquinho mais. 9973-2066. Olha que fácil, né? 79 9973 2066. 2066. 2066, pronto. Aí, se quiser saber mais um pouquinho sobre testamento vital, você que agora despertou, que eu provoquei, você saber viver, né? É saber viver o programa, né? Vamos lá. Recusa de tratamento invasivos, reanimação, alimentação artificial. Tudo isso entra? Entra. No testamento vital, porque tem o quê? A proteção da vontade, né? É a vontade do paciente, digamos, a vontade do idoso, né? Que ele expressou ali, que ele não quer ser
em estado avançado, né, que se estiver realmente incapaz, fragilizado, com uma doença terminal, Ele não quer sofrer não mais. quer sofrer. Entendeu? Então, e Recusa também tratamentos uma coisa, invasivos, né? uma coisa que você me perguntou, né? Tem a diferença entre testamento vital e também a diferença entre eutanásia Uhum. e tem a eutanásia e tem a ortotanásia. Explica aí pra gente, conta aí pra gente. Isso Por quê? é saber viver, meu programa. Porque a eutanásia é o ato que o médico, exercido pelo médico, Pela vontade, pela né? vontade do médico, É. pela vontade do médico, né? Mas o médico faz isso, digamos, ele age realmente para a morte. É eutanásia. E a ortotanásia, não. É um ato que ele apenas vai deixar a pessoa morrer lentamente, morrer de morte natural. É que na gerontologia a gente traz para o campo da senilidade, ou seja, é a patologia, né? É uma morte patológica, né? Mais avançada, né? Um processo mais avançado. Como o Estatuto do Idoso se relaciona com esse direito? Porque a gente não vê lá no Estatuto do Idoso, né? É uma das coisas, a dignidade humana. Porque o Tá. Estatuto do Idoso assegura a dignidade do idoso, protegendo de tratamentos desumanos. Não é isso? Então aí Violentos, eu me antecipo. permitindo que o idoso expresse sobre os cuidados de saúde que deseja receber ou não no final da vida. É que muitos não têm a liberdade. E também, como que diz, a vontade, a autonomia de vontade. Pronto, autonomia, né? Muitos não têm autonomia, Não né? tem. E aí entra num processo de que alguns Aí, filhos queiram, né? No testamento vital, essa autonomia do idoso é assegurada. O testamento vital protege contra procedimentos que contrariam a vontade do idoso. É mais ou menos isso que você explicou agora. Né? Não exatamente, pode de jeito nenhum. Como garantir que a vontade da pessoa idosa seja respeitada por médicos e familiares? Mais ou menos o que eu falei antes, mas agora a gente vai dar uma explicação mais. É fundamental formalizar por escritura pública, né? Em cartório de notas. Apesar do testamento vital pode ser feito por escrito, mas uma escritura pública vai dar mais garantia. Quer dizer, você não pode fazer e botar debaixo do colchão, Não, para que depois... porque na escritura pública, né, é um instrumento, é uma declaração declaratória, com testemunhas, designando um procurador de saúde para que aquela vontade do idoso seja respeitada. Nesse caso, eu preciso de um advogado? Precisa. Porque geralmente, quando é a escritura pública, precisa do advogado. Porque passa a ser uma escritura pública declaratória. Declaratória. Até porque também, como não tem normalizado, né, testamento vital. Nem no Estatuto do Idoso, nem Constituição. Em cartório de notas, faz escritura declaratória de vontade. Não é nem testamento vital. Não, porque não existe, né? É escritura declaratória antecipada de vontade. O que acontece se o documento não estiver formalizado? Ele não vai ter validade nenhuma. Tem que estar formalizado mesmo. Até porque
o código de ética médica, né? O médico não vai, dependendo do que seja, né, atender aquilo ali, que tem a formalização, né? Inclusive o testamento vital, após ele ser efetivado, a pessoa tem que Respeitar. entregar aos familiares uma Ou- cópia. Ah, entendi. Certo, certo. Para ficar Entendeu? garantido, Para ficar né? garantido. E ter seu procurador, como você Ter seu disse, né, no procurador. início. Embora que hoje em dia é uma coisa assim muito... para que a família aceite isso. Deve ser, né? Entendeu? Falando nisso, a família aceite, você me lembrou um negócio. Vamos dizer assim que tenha um procedimento tutelar. Como é que fica esse embate? Testamento vital e a tutela? Não. Quer a tutela, o testamento vital é apenas o respeitar do testador sobre As cuidados médicos, questões sobre de procedimentos processo de saúde e de doença. saúde. Ah. Quando estiver, digamos, incapaz de exercer Um interfere, a vontade. a tutela não Mas a interfere, não? tutela não. A tutela é, digamos assim, um curador, né, que vai gerir, digamos, a parte financeira, até mesmo pode... Ele não pode interferir nessa... Não, né? Não. Não teve caso ainda, né? Não. Ainda não. Não. Né? Muitas pessoas confundem testamento vital, né, com eutanásia. A gente já conversou sobre isso. Pode ser atualizado ou revogado no decorrer do tempo. Por exemplo, a pessoa que faz, por exemplo, fazendo agora com 70 anos, vamos dizer que eu cheguei meus 90, eu quero, vamos modificar ele. Pode? Exatamente, pode. A qualquer momento. Pode ser revogado, pode ser modificado. O importante é que esteja em plena faculdades mentais perfeitas. Ô, doutora Graça, você já teve algum Oi. caso, recebeu já? Algum caso assim aqui em Alagoas? Não, Para fazer testamento não. vital? Ainda não? Não. Ainda não está popularizado, Eu acho assim, socializado? porque ainda no Brasil ainda não teve ainda uma O brasileiro é o formalização, brasileiro, né? O brasileiro. Apesar que na pandemia houve vários casos, né? Quais os conselhos que você daria? Muito embora, Ah. viu? Muito embora. Uma coisa importante que eu quero Isso. falar a você É. é o seguinte. No testamento vital, né, a pessoa diz, mas realmente não tem valor jurídico no Brasil. Tem sim, embora não exista no Brasil uma legislação específica, Aham. né? Mas o testamento vital, ele baseia nos princípios da dignidade da pessoa humana, na autodeterminação e na autonomia privada, que são valores historicamente constitucionais. Aí Não não é? tem como, né? Bem como tem jurisprudências, né? E por atos normativos do Conselho Federal de Medicina, se não me engano, na resolução 1995 de 2012, que estabelece as normas sobre as diretrizes antecipadas de vontade. Quais conselhos você daria para quem deseja começar esse processo, especialmente a pessoa idosa? Conversar com a família, porque vem o lado do amor, né? Ou daquele ente querido. Não é desconfiança, E é né? muito... Vem a religião, Uhum. né? E fica muito difícil, às vezes, o aceitar que o idoso ou qualquer pessoa faça isso. É difícil, entendeu? Porque é só, não.
Precisa que o idoso converse com o médico e diga que é a autonomia dele, é a vontade dele. A gente Aí fala, tem que ser a respeitado, gente fala tanto em autonomia, não tanto em é? independência, né? Tem que Do ser idoso, né? respeitado, é. Mas que é difícil pelo lado emocional da família. A família, você acredita que familiares eles ficam impactados? De fazer. Até porque não é, ainda é uma coisa nova no Né? E que é Brasil. novo, né? Não é que é novo, é É assustador. assustador, muito Não assustador. é? Principalmente para as pessoas idosas. É, Não é para as pessoas idosas, é quando na dinâmica familiar, né? Quando é, muda ética, código de ética da família, né? Essas coisas todas aí impacta, não tem como. é. Doutora Graça, doutora Graça, doutora Gleide, nós já estamos terminando o nosso programa. Infelizmente, nós estamos terminando um programa tão rico como esse que nós trouxemos, com essa temática, testamento vital. Qual foi a pergunta que eu deixei de fazer que a senhora, essa eu não posso levar para casa? Sim. É o seguinte, como o testamento vital é elaborado enquanto seu autor possui capacidade plena, o tempo decorrido entre a elaboração do documento e a produção de seus efeitos pode representar uma defasagem, né, das disposições contidas no testamento, ante a evolução dos tratamentos médicos, ante a evolução da tecnologia, né, de aparelhos aí que, né, como ressonância e outros mais, né, estão cada vez mais a medicina está avançando, né, para a área da tecnologia no tratamento, né, de doença. Então, nesses casos, entende-se que o médico não estará obrigado a seguir aquelas disposições, conforme o artigo 32 do Código de Ética Médica. Entendeu? Porque, digamos, uma pessoa com 20 anos vai fazer o testamento vital. E quando se ela alcançar a idade de 50, 60, 70, não houve uma defasagem? Está entendendo? Eu acho que eu ainda tenho alguns minutos aí, alguns segundos, e me lembrei uma coisa quando você falou aí, numa ressalva, há cuidados, o cuidador, a pessoa é cuidador. Ele pode ressalvar algum item dizendo que se quer cuidador masculino, que é cuidador. Por exemplo, eu sou idoso, com os meus 80 anos, aí no meu testamento vital eu posso escrever que eu quero ser cuidado pelo cuidador masculino. Porque a gente vê mesmo que quando a gente está acamado, a gente perde a autonomia. E às vezes a gente não sabe, eu digo isso porque eu fui testemunho de alguns casos assim, que um idoso acamado, ele teve Maria. Quando a cuidadora feminina ia fazer limpeza nele, adoecia muito mais ainda. E aí, no testamento vital, pode-se fazer isso? Com certeza. Olha aí, olha que Com bom. certeza. Nós vamos avançar mais ainda nesse testamento vital. Porque tem muita gente, principalmente... Porque assim, o pudor, né, do corpo em si, né? Geralmente a mulher, ela vai se retrair muito, né? Nesse sentido. Eu acho que até o homem também. Também, Né? Até o homem também. Quer dizer, é uma coisa que ele pode constar aí no testamento isso aí. Olha que avanço. Meu telespectador, o Saber Viver de hoje foi assim, muito rico, como sempre é o nosso Saber Viver, né? Doutora Gleide, suas considerações finais, terminamos o nosso programa, que peninha. Finalizando, né? Apenas dizer que o testamento vital representa um importante instrumento, né, para a garantia da dignidade do ser humano em estado terminal. Graças a Deus, né? É empoderamento isso, né? E quero agradecer mais uma vez por a senhora estar agradeço. aqui. E assim terminamos nosso programa Saber Viver 60 Mais, com um tema muito, muito delicado, testamento vital.
com os ensinamentos, dicas, conhecimentos da doutora Gleide Lopes Rocha. Até mais e muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo, né? Saber Viver 60 Mais.